Estudo Bíblico 1 Samuel 20, verso 1. Qual é a minha culpa e qual é o meu pecado? Ou meu afastamento do caminho direito e meu fracasso? Verso 2. Meu pai me ocultaria isso? Embora Jonatas declarasse sua certeza de que Saul não queria acabar com a vida de Davi, podia ser que desconhecesse as últimas tentativas contra a vida dele, capítulo 19, versos 9 a 24, e acreditasse no juramento de seu pai de não ferir Davi, 19, verso 6. Jonatas esperava ser informado de qualquer mudança nos planos de Saul. Verso 3. Um passo. Comentários judeus aqui mencionam o passo que Davi deu para fugir à lança de Saul. Verso 5. A lua nova. O primeiro dia do mês, referido como a lua nova, era celebrado com uma refeição sacrificial, segundo Reis 4, 11 e 23, Isaías 1, 13, Amós 8, 5. Não era apenas um festival religioso, Números 10, 10 e 28, de 11 a 15, mas também um festival civil. Ao que parece, era usado como oportunidade para instrução religiosa, segundo Reis 4, 23. Davi, como membro da casa real, devia estar presente na refeição sacrificial da lua nova. Esconder-me-ei no campo, como em 19, versos 2 e 3. Davi se escondeu de Saul num local secreto. Verso 6. O sacrifício anual. Indica que essa lua nova poderia ser a festa das trombetas, quando se iniciava o ano civil judaico. Levítico 23, versos 23 a 35, Números 29, versos de 1 a 6. Aparentemente, a família de Davi fazia uma reunião familiar anual que coincidia com uma das celebrações mensais da lua nova, versos 28 e 29. Verso 8. Aliança. Jonatas e Davi haviam prometido solenemente amizade e lealdade um pelo outro diante do Senhor. Mais adiante, essa aliança é ampliada nos versos 13 a 17, 42 e capítulo 23, versos 17 e 18. Mata-me tu mesmo. Como seu amigo em aliança, Davi pediu a Jonatas que o matasse, se fosse ele merecedor de morte por causa de um possível pecado. Verso 13. Seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Essa única referência ao Senhor estando com Saul deve ser entendida como referindo-se à monarquia. Reconhecendo que Davi agora é o rei escolhido por Deus, capítulo 18, verso 4 e 23, 17, Jonatas lhe oferece uma lealdade maior e acima da lealdade que deve ser ao seu próprio pai. Verso 16. Versos 14 e 15. A sintaxe hebraica desse trecho é obscura, o que é atribuído ao estado emocional de Jonatas, profundamente alterado quando se expressava. O texto grego diz: ampara-me enquanto eu viver, trata-me com bondade, e quando eu morrer, verso 14, não retires a tua bondade da minha casa para sempre, cuidando quando o Senhor tiver removido todos os inimigos de Davi da face da terra, de que a família de Jonatas não seja perseguida pela casa de Davi. Verso 15. Davi cumpriu em gesto tocante o pedido de Jonatas, segundo Samuel 9, versos 1 a 8 e 21, verso 7, pois o costume era eliminar a família rival. Verso 14. Usarás comigo da bondade do Senhor. Jonatas compreendeu e reconheceu que Deus havia escolhido Davi como rei de Israel. Com isso em mente, Jonatas pediu proteção para si e para sua família quando Davi subisse ao trono. Verso 16. Os inimigos de Davi. Verso 13. Posto que é o próprio Davi que assume o compromisso de manter a aliança com Jonatas, é provável que inimigos seja uma referência eufemística a Saul, pai de Jonatas. Capítulo 25, verso 22 e 2 Samuel 12, verso 14. Verso 17. Jurar. Em resposta às palavras de Jonatas, Davi empenhou-se solenemente em fazer cumprir a aliança entre eles.
O amava com todo o amor da sua alma. Um sentimento e um interesse profundos formavam a base do relacionamento de aliança entre Jonatas e Davi. Esse era o tipo de sentimento ordenado por Deus quando disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18 e Mateus 22:39. Verso 19. Pedra de Ezel, pedra de partida. Fora desse texto, o local é desconhecido. A pedra era possivelmente um marco conhecido na saída da cidade, quanto a outros marcos desse tipo mencionados em Samuel, ver 19:22 e 2 Samuel 20, verso 8. Com certeza foi ali que os dois amigos se separaram. Versos 20 e 21. Atirarei. Nenhuma suspeita despertava Jonatas com seu arco, uma vez que era guerreiro e presumivelmente saía com frequência para praticar tiro ao alvo. Foi um arranjo feito no caso de haver espiões por perto. As flechas estão para cá de ti. Essa era a senha estabelecida de que não havia perigo. Verso 22. O Senhor te manda ir. Quando os filhos de Jacó enviaram seu irmão mais jovem para o Egito, Deus estava nos planos da vida de José. Da mesma maneira, Deus estava agora mandando Davi embora para prepará-lo na rude disciplina da vida, a fim de que liderasse Israel. Verso 23. O Senhor está entre mim e ti. Essa expressão também aparece na conversa entre Jacó e Labão, quando fazem aliança. Gênesis 31, versos 50 e 53. Verso 24. Escondeu-se. Nota homilética. Esconderijos. 1. Davi escondeu-se no campo, esconderijo inseguro. São como os que confiam apenas na ciência humana. 2. Na caverna, de Adulão, capítulo 22, verso 1, e 2 Samuel 5,17. Esconderijo transitório. São como os que confiam nos credos religiosos e sistemas filosóficos. Mateus 7, versos 22 e 23, Colossenses 2, 8 e 2 Timóteo 4, verso 3. 3. Na rocha, 2 Samuel 22, versos 2 e 3. Esconderijo seguro e permanente. São os que confiam em Jesus Cristo como seu Salvador. Salmo 118, 22, Atos 4, verso 12, 16, verso 31, 1 Pedro 2, versos 4 e 6. Verso 25. Assentou-se o rei. Saul ocupava o lugar de honra com as costas voltadas à parede, oposta à porta da entrada, para não ser surpreendido por trás. Abner, primo de Saul e general-chefe, capítulo 14, verso 50, e Davi, chefe da guarda pessoal, capítulo 22, verso 14, à esquerda e à direita de Saul, e Jonatas na sua frente. Ao que parece, esses 4 assentavam-se sozinhos em uma mesa redonda. Assim, a ausência de Davi foi visível. Verso 26. Não está limpo. Pessoas cerimonialmente contaminadas ficavam excluídas da participação de festivais religiosos. Ver especialmente Levítico 7, versos 19 a 21. As leis da pureza são tratadas mais detalhadamente em Levíticos 11 a 15. Embora referências a puro e impuro sejam frequentes por todo o Pentateuco, Gênesis 7, 2, Levítico 5, 2, Números 5, 2, Deuteronômio 14, versos 3 a 21, etc., a questão em pauta é a impureza ritual e moral ou religiosa dos membros participantes, e não especificamente a física, em função da presença divina nos festivais sagrados. Verso 27. O lugar de Davi continuava desocupado. O rei sabia que a impureza não podia ser o motivo dessa segunda ausência, uma vez que a impureza que Saul tinha em mente durava apenas até o pôr do sol, Levítico 15, 16. Filho de Jessé.
Ao perguntar por Davi, Saul não mencionou o nome dele. Verso 29. Um de meus irmãos insiste comigo. O irmão mais velho, que agia como a cabeça da família, fazia os preparativos para a refeição sacrificial. Isso dá a entender que Jessé já tinha idade avançada. Verso 30. Filho de mulher perversa e rebelde. Modo de injuriar um desafeto. Em outras palavras, você também traiu a seu pai. A frase não se refere à mulher de Saul. Com um epíteto infame, Saul praguejava contra Jonas e não contra a mãe deste, por ter ficado ao lado de Davi para sua própria vergonha e da mãe que lhe dera a luz. Verso 31. Nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Apesar das palavras de Samuel em capítulo 13, verso 14, Saul ainda se apega à esperança em favor da dinastia. Capítulo 18, verso 8. Contraste com a maneira bem disposta de Jonatas em aceitar a vontade do Senhor. Verso 13, capítulo 18, verso 4 e 23, verso 17. As palavras de Saul deixam inferir que Jonatas era seu primogênito e, portanto, o próximo herdeiro do trono. Saul, evidentemente, suspeitava que Davi, na qualidade de seu rival, lhe arrebataria o governo, ou de qualquer forma do seu filho depois de sua morte. Verso 33. Saul atirou-lhe com a lança. As reações opostas de Saul e Jonatas diante de Davi tinham começado a criar uma barreira de separação entre pai e filho. O atentado de Saul contra a vida de Jonatas está em conformidade com suas tentativas anteriores de matar Davi. Capítulo 18, verso 11 e 19, verso 10. Verso 38. Tornou Jonatas a gritar. Essas palavras dirigidas ao rapaz eram, na verdade, para Davi. Verso 41. Prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de reverência e lealdade ao filho do rei. Um oriental, quando se encontrava com um superior, ajoelhava-se e tocava o chão com a testa, gesto de fidelidade e submissão. Daniel 6:10. Verso 43. Na cidade, ou seja, Gibeá, o lar de Saul. Desse ponto até a morte de Saul, Davi foi proscrito da corte real.